Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo até a Grécia Antiga para conhecer um grupo de pensadores que revolucionou a maneira como o conhecimento era visto e ensinado: os sofistas. Se você gosta de filosofia, história e debates sobre o poder da palavra, este vídeo é para você. Então, já se acomoda aí e vamos juntos desvendar quem eram esses mestres da argumentação. Imaginem a Atenas do século V a.C., uma cidade vibrante, o berço da democracia. Nesse cenário, onde as decisões políticas eram tomadas em praça pública através de debates acalorados, saber falar bem não era apenas uma habilidade, era uma necessidade. E foi exatamente nesse contexto que surgiram os sofistas, figuras que mudaram para sempre o rumo do pensamento ocidental. Ao contrário dos filósofos que vieram antes deles, os chamados pré-socráticos, que estavam obcecados em descobrir do que o universo era feito, os sofistas tinham um foco completamente diferente. Eles não queriam explicar o cosmos, eles queriam entender o ser humano. Para eles, o que realmente importava era a vida em sociedade, a política, a ética e, acima de tudo, a linguagem como uma ferramenta para viver melhor nessa sociedade. Mas quem eram exatamente os sofistas? Eles eram professores viajantes, mestres que iam de cidade em cidade oferecendo seus conhecimentos em troca de pagamento. Isso pode parecer normal para nós hoje, mas na época foi uma verdadeira revolução. Até então, a sabedoria era vista como algo divino, um privilégio de poucos aristocratas. Os sofistas democratizaram o saber. Eles acreditavam que qualquer cidadão com vontade de aprender e dinheiro para pagar poderia desenvolver suas habilidades de expressão e raciocínio. O conhecimento, para eles, não era algo para ser apenas contemplado, mas sim uma ferramenta prática, algo útil para o dia a dia, especialmente na vida pública das cidades-estado gregas, as polis. Eles ensinavam de tudo um pouco: gramática, para estruturar bem as frases; política, para entender o funcionamento da cidade; e, claro, a sua especialidade, a retórica, a arte de bem falar e persuadir. Em uma democracia direta como a de Atenas, dominar a retórica significava ter poder. Significava ser capaz de convencer os outros cidadãos na assembleia a votarem em suas propostas, defender-se em um tribunal ou simplesmente ganhar prestígio social. O saber, nas mãos dos sofistas, se tornou uma arma para o sucesso. Entre os sofistas mais famosos, alguns nomes se destacam. O primeiro deles é Protágoras de Abdera. Ele é o autor de uma das frases mais impactantes da história da filosofia: o homem é a medida de todas as coisas. O que ele queria dizer com isso? Protágoras estava introduzindo uma ideia radical: o relativismo. Para ele, não existe uma verdade única e absoluta que vale para todo mundo. A verdade é relativa, ou seja, ela depende da percepção e da interpretação de cada indivíduo ou de cada cultura. Vamos pensar nisso por um momento. Se o vento sopra para quem está com frio, ele é frio. Para quem está com calor, ele é agradável. O vento em si não é nem uma coisa nem outra. Ele é o que cada pessoa sente. Essa ideia deslocou o foco da filosofia da natureza para o ser humano. Foi o início do que podemos chamar de uma virada antropocêntrica, onde o homem e suas experiências se tornam o centro da investigação filosófica. Outro sofista de grande renome foi Górgias de Leontinos. Górgias era um mestre da oratória, famoso por sua habilidade de argumentar sobre qualquer tema, defendendo posições até mesmo opostas com a mesma convicção. Ele levou o poder da linguagem a um extremo, chegando a sugerir que a palavra tem o poder de criar realidades. Em seu famoso Elogio de Helena, ele argumenta que Helena de Troia não deveria ser culpada pela guerra, pois ela foi persuadida pela força das palavras, que agem sobre a alma como os remédios agem sobre o corpo. Para Górgias, o discurso não apenas descreve o mundo, ele o molda.
Havia também Hípias de Elis, um verdadeiro polímata, que se dizia especialista em praticamente todas as artes e ciências, da matemática à poesia. E Pródico de Céus, que se dedicava a fazer distinções precisas entre os significados das palavras, sendo um dos primeiros a se preocupar com a semântica. Todos eles, à sua maneira, contribuíram para valorizar o conhecimento prático e a habilidade de comunicação. Porém, essa nova abordagem não agradou a todos. Na verdade, os sofistas ganharam críticos ferozes, e os mais famosos deles foram Sócrates, seu discípulo Platão e, mais tarde, Aristóteles. A palavra sofista, hoje, muitas vezes tem uma conotação negativa, como alguém que usa argumentos enganosos apenas para vencer uma discussão. E essa imagem negativa foi, em grande parte, construída por esses filósofos. Sócrates, por exemplo, acusava os sofistas de não se importarem com a busca pela verdade. Para ele, os sofistas ensinavam seus alunos a parecerem sábios, a vencerem debates a qualquer custo, mesmo que estivessem errados. Sócrates acreditava em uma verdade universal e na importância de um método rigoroso para alcançá-la através do diálogo, a maiêutica. Ele via os sofistas como mercenários do conhecimento que cobravam por algo que deveria ser uma busca desinteressada pelo bem e pela justiça. Platão foi ainda mais duro em suas críticas. Em seus diálogos, ele frequentemente retrata os sofistas como charlatães, manipuladores da opinião pública. Para Platão, o relativismo de Protágoras era uma ameaça perigosa à moral e à própria ideia de justiça. Afinal, se tudo é relativo e não existe uma verdade sobre o que é bom ou justo, como podemos construir uma sociedade ordenada e virtuosa? Para Platão, que acreditava em um mundo de ideias perfeitas e imutáveis, a filosofia dos sofistas levava ao caos moral e político. Era o triunfo da opinião sobre o verdadeiro conhecimento. Apesar dessas críticas poderosas, que ecoaram por séculos, seria um erro reduzir os sofistas a meros enganadores. É inegável que eles foram pioneiros do pensamento crítico e figuras essenciais para o desenvolvimento da democracia. Eles ensinaram algo fundamental: que o conhecimento não é algo pronto e acabado, que simplesmente descobrimos. Ele é construído socialmente através da linguagem, do debate e da experiência. Pensem na importância disso para a educação. Os sofistas foram, de certa forma, os primeiros pedagogos profissionais do Ocidente. Eles sistematizaram o ensino e o tornaram mais acessível, focando no desenvolvimento de habilidades práticas. Eles também colocaram o ser humano e suas relações no centro do debate filosófico. A partir deles, a filosofia começou a se ocupar de temas que são centrais para nós até hoje: política, ética, direito, comunicação e cultura. Além disso, os sofistas nos deixaram um legado importantíssimo sobre o poder da palavra. Eles foram os primeiros a entender que o discurso não é neutro. A maneira como falamos, as palavras que escolhemos, os argumentos que usamos, tudo isso cria realidades, influencia percepções e molda o mundo ao nosso redor. Essa ideia é a base para muitas áreas do conhecimento moderno, como a linguística, a psicologia social e os estudos da comunicação. Quando falamos sobre narrativas na política ou na mídia hoje em dia, estamos, de certa forma, ecoando as intuições dos sofistas sobre o poder do discurso. Mesmo que Platão e Aristóteles tenham tentado marginalizá-los, a influência dos sofistas nunca desapareceu completamente. Hoje, o pensamento deles é reavaliado e muito mais valorizado. Nas ciências humanas, nas teorias da argumentação e na educação, reconhecemos a importância de suas contribuições. Eles nos mostraram que o saber é algo dinâmico, que se constrói no diálogo e na interação entre diferentes pontos de vista. Então, longe de serem apenas manipuladores, os sofistas foram grandes educadores do pensamento crítico. Eles abriram caminho para uma filosofia mais ligada à ação, ao debate público e à reflexão sobre a vida em comunidade.
Eles nos ensinaram que, em uma democracia, a capacidade de ouvir, argumentar e persuadir é essencial. Em resumo, os sofistas transformaram o pensamento grego e, por consequência, todo o pensamento ocidental. Eles valorizaram o poder da linguagem, introduziram a ideia do relativismo e destacaram a importância da educação para a formação do cidadão. O legado deles continua extremamente atual, nos lembrando que o conhecimento não é um monólito, mas sim o resultado do encontro entre diferentes perspectivas, um diálogo constante. Eles foram, sem dúvida, mestres da transformação intelectual, e sua influência continua a inspirar debates sobre comunicação, ética e democracia até os dias de hoje. E aí, o que você achou? Os sofistas eram vilões ou heróis incompreendidos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.